ajudando a organizar esse encontro de educação infantil. Hoje eu encontrava com um colega da área norte, da área de ciência e tecnologia, e eles têm uma preponderância dentro da UFSCar, porque a UFSCar tem essa referência, inclusive não só nacional, mas internacional, de produzir ciência e tecnologia nessas áreas, de química, física, as engenharias todas, e com um sorriso assim nos lábios, perguntava se não seria mais adequado do UFSCar ficar promovendo encontros de ciência e tecnologia de infância. Eu entendi que se tratava de uma brincadeira, mas disse que a UFSCar tinha muito orgulho de estar fazendo o que está fazendo, que nós tínhamos uma comunidade de professoras, pesquisadoras, além de exercerem a própria prática, né, o cuidado das crianças e dessa pedagogia tão complexa e sofisticada que é a pedagogia relacionada à educação da primeira infância, né, educação infantil, e de que isso mostrava o quanto que a nossa comunidade acadêmica é complexa, né, porque tinha eles da ciência e da tecnologia, das áreas duras, mas tínhamos nós também das ciências humanas e esse que eu considero um laboratório de pesquisa, de estudos e de desenvolvimento e de aplicação de pedagogia, que é a UAC, né? Eu sempre conto uma historinha, eu vou ser breve, que nos anos 90, uma moçambicana veio para o Brasil fazer pós-graduação na UFSCar, na área de engenharia de materiais, conheceu um italiano, se casaram, mudaram para Bolonha, e numa das viagens que fiz à Itália, fui visitá-los, e a Sandra me falava do quanto que a UAC se igualava aquelas escolas de educação infantil que ela conhecia na Itália. E ela tinha uma segunda filha, né, com esse italiano. O primeiro foi o Maurício, filho dela, e começou a falar coisas da UAC, de referência. Eu não manjava, não conhecia, fiquei impressionadíssimo, né? Então nós temos essa comunicação dentro da nossa comunidade, esse conjunto de professoras pesquisadoras que trabalham, desenvolvem. Estamos aqui do lado da nossa diretora, da qual a gente tem tido grandes conversas a respeito da importância da UAC para nós. E, portanto, eu, em nome do professor Brandão, que é o presidente do PROIFES, da nossa diretora e tal, e do Miro, que é meu colega na área de educação e aqui está representando a institucionalidade da UFSCar, na figura da nossa reitora, a professora Amanda, e o professor Gil, que é o GT de Educação do PROIFES. Eu quero saudá-los, agradecer muito a presença de vocês e dizer que para nós é um prestígio poder estar fazendo o que estamos fazendo hoje, a partir desse momento em que vai se desenrolar até sexta-feira. Muito obrigado. Mas eu encerrei a minha fala. Muito obrigado. Professora Mara? Boa noite a todos. Eu quero saudar aqui toda a diretoria da UFSCar, em especial a Matilde, que é nossa companheira de longo tempo, a professora Thaís, que tem se envolvido nas questões sindicais por melhoria das condições de trabalho nossa lá da UAC. Dar boas-vindas às professoras da UAC, que estão retornando hoje das férias, né? E já estão aqui no evento, batalhando não só por benefícios em torno da nossa profissão, mas batalhando mesmo por condições que têm qualidade à educação infantil. Então, a minha palavra é tanto de saudação. Gostei muito também de conhecer as professoras EBTTs dos outros campi, com as quais a gente conhecia assim virtualmente, né, por WhatsApp, Facebook, trocando informações, trocando figurinhas. Eu acho que esse encontro vai ser muito bom, porque a gente vai poder, na verdade, trocar muita experiência, e ele é muito propício, professor, porque a UAC está num momento de discussão mesmo, de caminhos, de rumos, do que fazer, não só com a nossa carreira, mas com a educação infantil no contexto universitário. Então é muito propício.
Quando fui convidada para esse evento, eu fiquei me lembrando da minha trajetória aqui. Quando eu ingressei, a gente era professora como que era, Matheus? De primeiro e segundo graus. Professor de primeiro e segundo graus. E a gente trabalhava 40 horas em sala de aula, com as crianças, a gente não realizava pesquisa, a gente não realizava extensão, apesar de muitas de nós termos condições dadas pela questão de formação mesmo, né? Então a gente tinha doutorado, enfim, mas não tinha a perspectiva de desenvolver pesquisa, extensão, enfim. Então esse evento vai ser uma grande possibilidade de troca de experiência, e eu reconheço que de lá para cá, desde quando eu entrei em 98, para cá nós tivemos muito ganho, né? Hoje a gente batalha por ficar 20 horas em sala de aula, em realizar pesquisa, extensão, e muito disso se deu às pessoas que estão aqui também no sindicato e que encamparam, né? E viram que isso não é só... A gente não está lutando porque a gente não quer trabalhar, porque a gente quer ser um funcionário que fique meio período em casa. Não, a gente está lutando por qualidade de ensino para as nossas crianças. Então eu quero também saudar as pessoas, mas agradecer o trabalho, o empenho desse sindicato que tem visto essas questões e buscado caminhos junto conosco, né, coletivamente. Então, muito obrigada. Sejam bem-vindos ao A, que agora está em reforma. Depois de 25 anos, a gente está em reforma. Está uma bagunça terrível lá dentro, pó, tudo fora do lugar, mas vocês serão muito bem-vindos se quiserem ir depois lá conhecer o nosso espaço. A gente fica triste de não receber numa casa bem arrumadinha, limpinha, tudo bonitinho, mas a gente, como que é? A gente só faz omelete se quebrar o ovo, não é? Então, na verdade, a gente está buscando coisa melhor e a gente teve que passar por isso agora, né? Mas vocês serão muito bem-vindos lá para conhecer o Acre. E não é distante de onde estamos. Basta atravessar aqui a Praça da Bandeira. Pertíssimo, geográfico. Professor Gil? Funciona aqui? Está funcionando? Tá. Bom, pessoal, uma imensa satisfação receber todos vocês, professores do ensino infantil de todo o Brasil. Quero saudar todos em primeiro lugar, em nome da Matilde, que é a nossa companheira aqui, que há muitas décadas, na verdade, né, luta por essas questões de nosso interesse aqui junto à instituição. Salve Omara também, salve Omara, o professor Miro, representante da reitoria, o Amarilho, nosso querido presidente, o Brandão, nosso presidente da entidade nacional, que é o PROIFES, saúde também o companheiro Nivaldo, que ajudou muito na causa do ensino infantil aqui, ex-presidente da UFSCar. E aí eu vou ser muito breve também, queria mencionar só a brincadeirinha que o Amarillo citou, que essa brincadeirinha, brincadeira, não é tanto brincadeira assim. A gente sabe, todos aqui sabem, né, que isso é uma questão complicada aqui no UFSCar. Desde que foi criada a UAC, de uma forma um tanto quanto complicada e envezada, né, porque foi criada para ser uma creche e não se pensou na questão do trabalho em ensino infantil efetivamente. Então, desde que foi criada, há uma dificuldade muito grande de compreensão pela instituição, pela reitoria, pelo conselho universitário, do que realmente se faz na UAC. Então, isso tem permeado os debates durante muito tempo e se tornou mais agudo, por incrível que pareça, quando a gente teve a maior conquista de todas, que foi, eu coloquei aqui para vocês verem, o Brandão seguramente vai falar um pouco mais sobre isso, foi esse termo de acordo que está aqui. Foi termo de acordo assinado unicamente pelo PROIFES, depois o Sinazef veio a reboque e acabou pedindo para assinar. Estava na Casa Civil esse acordo já. Ele disse, não, a gente queria assinar também. Falando, tudo bem, quer assinar sim. Mas esse acordo criou a carreira do ensino básico, técnico e tecnológico. E junto com isso se criou uma rede inteira, né, de instituições federais do Brasil, que são os institutos onde essa carreira tem o seu lugar principal de atuação. E essa carreira, o que é fundamental dizer aqui, que essa carreira, diferentemente da carreira anterior, que era a carreira do primeiro e segundo grau, essa carreira pressupõe que o professor deva fazer, igualzinho como professor do ensino superior, ensino, pesquisa e extensão, o que colocou toda a questão tecnológica
toda a questão dos segmentos ligados ao ensino infantil, ensino médio, tá, ligados às universidades, num outro patamar. Isso foi absolutamente fundamental, além de ter criado uma isonomia remuneratória e estrutural da carreira do ensino básico, nova carreira do ensino básico, com a carreira do magistério superior. Então isso foi um elemento fundamental. Agora, há muita necessidade da gente batalhar para que a instituição aqui possa compreender essa nova realidade, né? Porque essa compreensão é difícil. O professor lá de cima certamente acha que nós temos que discutir ciência e tecnologia, mas que nós temos que discutir negócio de professor de creche, coisa meio complicada, né? Não tem essa compreensão direito. E não é culpa dos professores, é culpa de um debate que nós temos que fazer e que começa agora. Por isso esse ensino de vocês, esse evento aqui de vocês é absolutamente fundamental para a gente começar esse debate, ver como é que isso é equacionado em tantas quantas outras universidades brasileiras e ver se a gente encontra um eixo comum para superar essa problemática, essa diferença que até hoje insiste em se manifestar. De maneira que desejo a todos um ótimo encontro, com ótimas conclusões e vamos ver se a gente consegue resolver essa problemática toda. Obrigado. Professor Brandão? Oi, alô, funciona? Saudar inicialmente, começando aqui com o meu companheiro Gil Vicente, é o coordenador do GT Educação do Proift Federação. Portanto, este evento e com os companheiros do GT Educação deve-se muito à articulação do professor Gil, agradecimento público ao professor Gil, que deixa a coordenação do GT, né, na remodelação. O professor Lúcio passará a coordenar o GT Educação a partir da próxima diretoria, dia 14 e 15, que acontecerá em Brasília agora. Saudar meu companheiro Amarílio. Amarílio é uma espécie de referência quando a gente tem um problema e precisa de alguém que ajude a resolver, né? Então o Amarílio hoje é um dos pontos fundamentais na grande luta nacional que nós temos enfrentado hoje. Saudar a professora Mara, acho que vocês foram um referencial desse debate de educação infantil, porque, e eu já vou avançar um pouco, não, deixa eu saudar primeiro o professor Miro, que está aqui, né? É importante que a gestão tenha esta compreensão. Mas, professora Mara, por que eu digo que os senhores são um pouco precursor desse debate? E aí soma um pouco o que o Amarílio colocou aqui. O que significa um sindicato? Ou uma federação, aqui no caso, discutir educação infantil. Uma federação que tem a sua origem no magistério superior, né? Por que a grande maioria dos professores não compreenderão isso daqui como uma ação de um sindicato ou como uma ação de pessoas, lideranças das universidades brasileiras? Isso é importante compreender o diferencial que o Proift Federação faz. Quando eu digo que vocês são precursores, eu não esqueço um documento que quando eu cheguei no Proift em 2008, era bastante importante, que foi escrito pelo professor Gil Vicente. Foi um dos referenciais da luta do Proift, e por isso o Proift foi responsável por essa luta da criação da carreira do EBTT, que falava, professor Gil, você deve lembrar daquele caderninho, a educação desde a infância até a pós-graduação e para toda a vida. Não é só a educação formal, é a educação integral da pessoa humana. E este foi o norte da federação, e que tem balizado a ação do Proift no debate e na discussão de educação. Educação unilateral, educação integral, educação que pense as pessoas enquanto seres humanos integrados na sociedade em todos os seus momentos de vida. Isso justifica a criação da carreira do EBTT. Isso justifica a preocupação da educação tecnológica, que não seja uma educação simplesmente voltada para a formação de mão de obra, mas que tenha uma educação, e aí vou para a segunda e última parte da minha reflexão inicial aqui, que esse primeiro elemento, onde as pessoas pensam apenas naquilo que é visto como mais importante para a sociedade, não entende que educação não existe mais importante. Educação, em todos os seus momentos, todas elas têm o seu grau de importância. Então, falar que ciência e tecnologia tem toda a pertinência, como a gente tem escutado, às vezes até entre nós,
não condiz com aquilo que o PROIST tem apresentado e que nós entendemos como verdadeiro. A educação da creche, da educação infantil, a educação tecnológica, a educação universitária passa pela pesquisa, passa pelo ensino, passa pela pós-graduação. E aí a segunda parte da importância de um sindicato e da importância do PROIST Federação. Quando você não dá a importância devida à educação infantil ou a um determinado segmento da educação, qual é a primeira pessoa desvalorizada nesse processo? As pessoas que fazem esta educação, as pessoas sujeitas daquele processo. Então, quando eu digo que se a educação infantil dentro de uma universidade ou dentro de uma determinada instituição não tem um protagonismo enquanto processo educacional, significa que os professores e professoras que participam daquilo também não são respeitados, também não têm pertinência, também não são considerados como parte importante deste processo. É por isso que este encontro tem toda a pertinência da federação, sim. Porque nós estamos falando de companheiros nossos que estão construindo os nossos sindicatos e que estão dizendo, universidade, nós estamos aqui, educação brasileira, nós estamos aqui, e nós pertencemos, né, às carreiras e nós pertencemos às construções que são feitas no dia a dia da educação. E o sindicato, e aí vem a pauta corporativa, né, que é defender a carreira, que é defender o salário, que é defender as condições de trabalho, que é defender a igualdade de pensamento e a igualdade da construção, junto com todos os professores da universidade. Esta é a pauta sindical que nós temos que fazer no dia a dia. De tal sorte que eu me orgulho cada vez mais, como tenho que falar em nome do PROIST Federação, felizmente neste momento como presidente da federação, né, não tenho dúvida de dizer que no Brasil hoje, salvo evidentemente os sindicatos específicos, né, das categorias municipais, etc., CNTE, que tem como foco isso, mas na educação federal hoje é a única entidade que trabalha de forma integral. A carreira do EBTT hoje é uma carreira fundamental na luta do PROIST Federação, nas pautas do PROIST Federação. É a carreira que hoje pode sofrer o maior ataque possível numa nova conjuntura de retirada de direitos. Isso vai exigir do PROIST Federação uma ação, uma compreensão muito forte e uma priorização nesses temas relacionados à carreira do EBTT. Né? Então, esta pertinência e esta luta faz com que o PROIST Federação seja uma entidade que cada vez me dá mais orgulho. E aí um agradecimento aqui a Marília, a Dufscar, pelo seu protagonismo na história. Um agradecimento ao AC aqui, porque é o referencial que discutiu, né, Matilde? A Matilde sempre fez essa luta e foi assim pelo país afora. A Matilde já foi para várias partes do país para levar a experiência de vocês. E isso com certeza contribuiu para a construção que a gente tem feito, para a equiparação da carreira do EBTT com o Magistério Superior. Então, um agradecimento aqui à Dufscar. Nós tivemos recentemente aqui o Encontro Nacional de 10 anos da carreira do EBTT, que foi muito bom, foi muito rico e muito participativo. Estamos aqui mais uma vez, vocês sendo protagonistas, apesar da dificuldade de chegar aqui, né? Teve que ir o dia anterior e voltar no dia depois, mas vocês mais uma vez são ponta de lança na luta do PROIST Federação. Obrigado a vocês, viva o PROIST Federação. Eu só esqueci uma coisinha de dizer que o professor Brandão é o primeiro presidente do COIFES na carreira do ensino básico, técnico e tecnológico, com muito nos orgulho. Professora Demir? Boa noite a todas as pessoas. Gostaria de cumprimentar a todos e a todas aqui presentes, em nome da Pró-Reitoria de Graduação, mas também em nome da magnífica reitora, a professora doutora Wanda Hoffmann, que infelizmente não pôde estar conosco aqui hoje, mas mandou um forte abraço a todos vocês e parabenizo também toda a coordenação deste importante evento. Cumprimento também a mesa, o professor Gil, o professor Brandão, a Marília, a Mara, nossos colegas. Cumprimento as professoras, da UAC. Vocês têm professor lá? Tem?
acho que é só professoras. Realmente não. As que já tivemos, né? E também toda a equipe, né, que de uma certa forma esteve e está envolvida num Encontro Nacional de Educação Infantil Proifes Federação. Eu tenho muito prazer de estar aqui, principalmente porque se trata de uma questão de falar sobre as crianças, né, sobre a educação infantil, a educação das crianças. E fiquei surpreso de encontrar aqui a professora Marilene, que vai fazer a nossa palestra de abertura. Tenho uma gratidão muito grande por ela, porque ela me ajudou a educar minha filha no NDI de Florianópolis, quando eu estive lá trabalhando, e tivemos a oportunidade de estarmos juntos também lá na administração do Centro de Educação. Muito obrigado, professora Marilene, publicamente. Gratidão a gente não paga nunca. Quando a gente fala em educação infantil, tem vários aspectos que podem ser ressaltados, né, de grande importância, né, desde a saúde, educação, obviamente, mas relacionamento, né, mas o que mais eu acho que nós devemos nos pautar, e que foi, de uma certa maneira, e está sendo, né, no caso aqui da UAC de São Carlos, o direito da criança. Né? Quais são os direitos da criança e de que maneira esses direitos são colocados e de que maneira esses direitos são respeitados. Então, olhando para esse tema, a gente fica, ao mesmo tempo, preocupado, né? Porque muitas vezes nós colocamos as crianças como se elas fossem aquelas que precisam de ser levadas pela mão o tempo todo e que não possam tomar as suas próprias decisões em alguns aspectos, obviamente. Mas as crianças têm os direitos, têm muitos direitos. E eu queria trazer aqui para vocês uma problemática que iremos enfrentar, estamos enfrentando, e que não tivemos a oportunidade ainda de tratar deste assunto coletivamente, mas trago aqui publicamente a ajuda de todos e, quem sabe, um tema para discussão aí do Congresso, ou desse ou dos próximos. Nós estamos enfrentando um fenômeno na Universidade de São Carlos, e não só aqui, né, que não enfrentávamos com muita frequência antes, algum tempo atrás, que é a presença das crianças, dos filhos de estudantes na sala de aula. Temos tido casos aqui e não temos ainda feito, né, uma discussão com os coletivos de pais, com o AC, com os professores técnicos, né, no sentido de deixar isso de uma maneira clara, importante, né? Como nós vamos lidar com esta situação? Né? Quando eu falei em direito da criança, eu assim coloco, né? Será que a criança tem o direito de acompanhar a mãe na sala de aula, enquanto a mãe está estudando, a mãe e o pai? Então, isso tem causado alguns transtornos, né? Desde professores que não se sentem muito confortáveis com a presença dos filhos junto com os alunos, desde colegas de sala de aula que também, da mesma maneira que se colocam à disposição para ajudar, teve casos até de fazer um revezamento entre os próprios colegas para ficar com a criança fora da sala de aula, enquanto a mãe assiste a aula, ou o pai, né? Mas existem também aqueles próprios colegas que não colocam isso como uma situação de muito conforto. Principalmente cursos noturnos, em que a criança tem que ficar, às vezes, dormindo no chão, porque a mãe, né, precisa escrever, né, ou, né, prestar mais atenção na aula. Então, outras, já vimos algumas crianças no corredor, né, dormindo no corredor, porque o professor se negou a ficar com a criança na sala de aula. Então, é uma situação que nós vamos precisar cuidar disso. E eu acho que esse fórum, esse encontro, seria um espaço muito privilegiado para que nós pudéssemos discutir isso, né?
qual é o direito da criança de acompanhar a mãe na sala de aula, né, em função, claro, inclusive, pela poucas vagas, né, de creche que nós temos no município, que nós temos na universidade. Então, eu acho que tudo isso tem esse envolvimento muito forte, né? Então, nós temos hoje um fenômeno que são mães que não têm onde deixar os filhos, né, e que precisam assistir aula, e uma reserva de vagas, né, nas creches para as mães ou trabalhadoras ou que só estudam e que estudam à noite, né, possam deixar seus filhos e filhas. Então, é uma preocupação que nós temos, e nós vamos ter que enfrentar essa discussão e, quem sabe, nós consigamos fazer com que cheguemos a um consenso e que se criem normativas, né? Se isso é possível, de que maneira nós temos que resolver isso, porque o que nos incomoda bastante é a criança estar num ambiente que talvez ela não pudesse estar, ou não quisesse estar, né? Sem contar que muitas vezes nós temos laboratórios, né? Laboratórios de química, laboratórios de física, sujeito a qualquer acidente, né? Então, isso é uma coisa que nos preocupa muito e eu queria compartilhar isso com vocês enquanto pró-reitor de graduação. E, num futuro bem próximo, nós vamos pautar essa discussão em algum momento e, obviamente, vocês serão convidados a participar dessa discussão. Eu quis trazer esse tema, né, que é um tema que tem muita pertinência e que também para nós da universidade, não só da UFSCar, mas que nós possamos também levar aquilo que nós conseguimos discutir aqui para as outras instituições, né, como é que as outras instituições estão se comportando em relação a esse fenômeno, que não é uma prerrogativa da UFSCar, mas também de outras instituições. Por isso eu agradeço a todos aqui, agradeço o convite de estar nessa mesa, né, mais uma vez, e espero que todos e todas tenham um excelente Encontro Nacional de Educação Infantil. Muito obrigado. Eu convido a todos a retornar a esses lugares e agradeço mais uma vez. Antes de nós passarmos para o vídeo institucional, eu gostaria de fazer um agradecimento especial ao PROIFES, em nome dos EBTTs, do GT Educação e da diretoria da UFSCar, que se mostrou sempre disposta a sediar esse evento. Em especial, gostaria de agradecer a professora Matilde, a toda essa equipe nossa que nos ajudou a realizar esse evento. A professora Isaura, a Regina, Cássia, Thaís e Tiago aqui da UFSCar, muito obrigada. O Rui, muito obrigada, Rui. Do PROIFES, gostaria de agradecer muito a Margarete e ao Bruno, que nos ajudou muito. A professora Mara, diretora aqui da UAC, que deixou com que a gente inserisse esse evento durante a nossa semana de planejamento. Muito obrigada, Mara. E as nossas colegas EBTTs de todos os sindicatos representados aqui, e especialmente nossos colegas aqui da UAC, tá bom? Muito obrigada a vocês. Vamos assistir agora o vídeo institucional de 10 anos da carreira do EBTT.
Eu estou aqui para falar de um momento histórico muito importante que aconteceu 10 anos atrás. Aliás, esse aqui é um seminário para discutir exatamente isso, e foi um momento muito emocionante, acho que na vida de quem participou dele, porque o avanço que a gente conseguiu foi algo extraordinário. A carreira do ensino básico, técnico e tecnológico, EBTT, foi criada em 20 de março de 2008, em uma negociação liderada pelo Proinfes Federação, que beneficiou milhares de docentes em institutos federais, escolas de aplicação, creches das universidades e professores civis de escolas militares e escolas vinculadas, além dos docentes dos ex-territórios. Havia antes era a carreira de primeiro e segundo graus, com características totalmente diferentes da carreira de EBTT, a carreira do ensino básico, técnico e tecnológico, que foi assinada por nós naquele momento. Uma diferença central é que a carreira do primeiro e segundo graus não previa que entre as atribuições do professor existisse o ensino, a pesquisa e a extensão de forma integrada, de maneira que o estímulo que o professor tinha naquela época para fazer o mestrado, para fazer o doutorado, era mínimo. Na maior parte das vezes, ninguém achava que devia fazer isso. Um dos pontos fundamentais que conseguimos construir nessa carreira foi o RSC, Reconhecimento de Saberes e Competências. Por que isso foi importante? Não é porque é uma gratificação para o professor, não é porque aumentou o salário para o professor, não é porque diferenciou o professor do EBTT do seu superior. Exatamente o contrário de tudo isso. Foi porque equiparou o professor do EBTT ao professor do magistério superior. Foi porque a RSC, ela vem dentro de uma concepção de incentivo à qualificação. Por que esse conselho foi importante e a participação do Proinfes nesse conselho foi fundamental? Porque todos os regulamentos, né, das instituições que referendavam, que permitiam o professor pedir o RSC, eles tinham que ser construídos na instituição, na sua própria